Porque você tem que entender que o seu planejamento é para 2020, o seu planejamento não é para janeiro de 2020. A pergunta é, eu vou conseguir cumprir com esse meu planejamento no ano inteiro, durante 2020 inteiro? Começando aqui, dando tempo para a galera entrar, aqueles 5 minutinhos brasileiros. Quem que assistiu aqui a Planejando Meu 13º? Foi muito legal. Eu recomendo você muito assistir esse vídeo, porque ele traz alguns princípios de planejamento, algumas técnicas que eu aplico eu mesmo. Já tem muitos anos que eu aplico, que deram certo. E agora a gente vai falar sobre planejamento de 2020. Eu vou comentar sobre uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás de um pai de um amigo meu que me marcou e eu uso isso como lema na minha vida, que ele diz o seguinte: um homem sem meta é um homem morto. Olha, eu vou repetir de novo. Um homem sem meta é um homem morto. E por que essa frase me marca? E eu acho ela realmente muito interessante. Por quê? Porque se você não tem uma meta, e uma meta que te eleva e te tira da sua zona do conforto, ela está acima do seu padrão, da sua linha, você tem uma linha de um padrão. Se você não tiver uma meta que ela vai te levar para cima, a chance é que você continue trabalhando nessa sua linha aqui, que a gente chama de zona de conforto, e você não consiga romper com essa linha nunca. Então, eu tenho como princípio básico da minha vida estabelecer metas para tudo. Tudo. Eu tenho metas. É muito importante você ter metas para tudo na sua vida. Você começou a atividade física, coloque uma meta. Você está querendo um sonho, coloque uma meta de quando você vai alcançar esse sonho, quando você vai ganhar sua próxima promoção no seu trabalho, quando você vai ter uma renda extra, quando você vai alcançar uma renda X. Coloque um prazo. Esse pai desse meu amigo, ele tinha 50 anos de idade quando ele contou. Deixa eu compartilhar essa história com vocês. Ele tinha 50 anos de idade quando ele me contou essa frase e ele começou a andar de bicicleta. E ele colocou como a meta dele dar uma volta no Parque da Cidade. O Parque da Cidade aqui em Brasília tem 10 quilômetros. Aí ele malhou ali, conseguiu dar uma volta no Parque da Cidade. Aí ele colocou como meta dar 2 voltas. Deu 2 voltas, deu 3 voltas. Quando ele deu 3 voltas, ele colocou, agora minha meta é dar uma volta no Lago Paranoá. O Lago Paranoá, ele tem uma volta de 60 quilômetros. Aí ele começou a treinar para dar essa volta de 60 quilômetros, até que ele conseguiu dar essa volta de 60 quilômetros. Uma vez que ele conseguiu dar essa volta de 60 quilômetros, ele começou a treinar para chegar em Anápolis, que fica 150 quilômetros daqui. Aí ele chegou em Anápolis. Uma vez que ele chegou em Anápolis, ele estabeleceu uma meta para chegar em Caldas Novas. Brasília e Caldas Novas são 400 quilômetros. E ele conseguiu chegar em Caldas Novas. Tudo nesse sistema de metas. E nas suas finanças tem que ser assim. Coloque metas, coloque alvos para você em todas as áreas da sua vida. E especificamente aqui, planejando 2020, tá certo? Baseado nesse conceito, a primeira coisa que você precisa fazer é subir na balança. Primeiro ponto aí, se você estiver anotando, anota aí. Subir na balança. Se você vai no médico, nutricionista, qualquer pessoa que você for, para você trabalhar a questão do emagrecimento, a primeira coisa que ele vai pedir é o quê? Subir na balança. Se você está trabalhando finanças, você precisa subir na balança. O que é subir na balança? Saber exatamente quanto você ganha. Esse aqui não é muito difícil, a não ser que você seja um comerciante ou uma pessoa autônoma, mas você pode fazer uma média de ganhos. Você precisa saber quanto você tem de patrimônio positivo, quanto que você tem de patrimônio e quanto você tem de dívidas, tá certo? Isso aqui é subir na balança. Eu faço essa análise na minha vida a cada 90 dias. Então eu tenho uma planilha que de 90 a 90 dias eu tenho várias colunas em que eu tenho listado todos os meus patrimônios, todas as minhas dívidas, que hoje estão zeradas, graças a Deus, há um bom tempo, muitos anos que a coluna de dívida não é preenchida, e eu faço um balanço. Como é que eu faço? Primeiro, tem todos os meus carros lá, eu tenho 2 carros. E eu já pego o valor, e como é que eu consulto? Eu consulto tabela FIPE, o valor do carro, e coloco uma deflação de 25%. Então, o valor do carro eu coloco 75%. Por que eu coloco 75%? Porque se tiver uma emergência e eu precisar vender o carro, eu vou ter que vender ele mais barato. Então, coloquei como padrão 75%. Então, por exemplo, se o meu carro vale
100 mil reais, tabela FIP, 100 mil reais não é o que eu acho, tabela FIP, 100 mil reais, 75%, na minha planilha está 75 mil. Então tem o carro lá, valor do meu imóvel, se eu tenho imóvel próprio, se eu tenho mais de um imóvel próprio, eu coloco a deflação de 10% em cima da avaliação, porque se eu precisar vender, é a forma como eu vou ter que colocar um preço mais baixo. Então, o valor do seu imóvel, 90%. Investimentos, quanto que você tem? Você pode ser todos os seus investimentos. Eu tenho poupança, eu tenho renda fixa, eu tenho tesouro direto, eu tenho valor de ações, o que tiver, coloco lá. Dinheiro, saldo em conta, detalhe, saldo em conta. Saldo em conta é o último dia, se você é assalariado, o último dia antes de cair o seu salário. Que logicamente, se você contar no dia que cai o seu salário antes de pagar todas as contas do mês, você vai estar com um dinheiro lá super positivo que pode ser que ele te engane. Então, se você tem um dia fixo de rendimento, você vai colocar o valor do seu saldo da sua conta exatamente no último dia antes de cair o seu salário. Se você não tem um salário fixo, você vai preencher nessa coluna de rendimentos o valor do seu salário no mesmo dia sempre. Pode ser no último dia do mês. Último dia do mês, dia 30, você escolhe dia 30, todo dia 30, você vê qual é o saldo da sua conta, você preenche lá, rendimento, saldo da sua conta, você coloca lá o valor do seu saldo no último dia do mês. Bem, você acabou de subir na balança positiva, você preencheu, coloca lá tudo que você tem relativo a valores positivos. Bem, agora você tem que escrever quais são suas dívidas, e dívidas é tudo, inclusive parcelamento. Você vai pegar tudo que você está devendo hoje, tudo que você está devendo, e você vai escrever lá, bem, tem um CDC, tá certo? Escreve lá, qual é o saldo devedor do CDC, quantas parcelas faltam para pagar. Eu tenho um financiamento do meu carro, qual é o saldo devedor do seu carro, número de parcelas vezes quantidade de parcelas que faltam pagar. Financiamento da minha casa, parcelamento do meu cartão de crédito, não são parcelas do cartão de crédito, é parcelamento de fatura, sabe que o banco manda, quer dividir essa parcela, essa fatura em 4 vezes? Quantas parcelas você está devendo no seu cartão de crédito? Você vai marcar lá quantas parcelas e aí você vai calcular a sua dívida total, tudo que você dever. Está devendo para a mãe, R$1.000, pegou emprestado, coloca lá R$1.000. Bem, agora você acabou de subir na balança, você tem um valor positivo, que é todos os seus bens, pode ser que seja zero, né? Pode ser que você não tenha nenhum bem, e todas as suas dívidas. Subtrai um da outra, esse é o seu balanço patrimonial, é a sua balança. Lembra que eu falei? Subir na balança, você acabou de fazer o seu balanço patrimonial. Eu faço de 90 em 90 dias o meu balanço patrimonial, é o que você precisa fazer também e recomendo. E para 2020 e todo ano eu faço um antes de fechar o ano. Você já faz o seu balanço patrimonial antes de fechar o ano. Então, dia 31 de dezembro eu vou fazer o meu último balanço patrimonial e depois de 3 em 3 meses eu faço esse meu balanço patrimonial de 3 em 3 meses, é o último dia, aí, dia 31 de março eu vou fazer, depois dia 30 de junho eu vou fazer, depois dia 30 de setembro eu vou fazer, depois dia 30 de outubro eu vou fazer, eu fiz agora em outubro e por último, 31 de dezembro eu faço meu balanço patrimonial e eu comparo se eu tô, a minha curva é ascendente ou a minha curva é descendente. Ela está subindo ou ela está descendo? Eu estou acumulando mais ou não? No fim do dia, você tem que olhar é o seu balanço patrimonial. Não interessa, olha só, não interessa se você está ganhando mais. No final do dia, se você chegar e falar, caraca, esse ano eu fechei o ano ganhando o dobro. Qual é o seu balanço patrimonial? Ele está maior ou menor do que o do ano passado? Se o seu balanço patrimonial estiver menor do que o do ano passado, não adianta nada, você está ganhando o dobro. Está ganhando o dobro, está gastando a mais, não adianta nada. O que fica é a sua acumulação de capital, sua acumulação de patrimônio e não o seu salário. O ideal, inclusive, é nem você depender do seu salário. Bem, comenta aí para mim como é que está o seu balanço patrimonial. Você acha que você está no 0 a 0? Você acha que você está no positivo ou você acha que está no negativo? Se você colocar todo o seu patrimônio, carro, casa ou que você não tem, saldo em conta, menos todas as suas dívidas, você vai estar no positivo ou negativo? Como é que você acha que você está na sua balança? Comenta aqui, se você está no site, deixa o seu comentário, se você está assistindo pelo site, se você está assistindo aqui na live, faz seu comentário aí. Seu balanço patrimonial, você acha que é positivo, negativo ou no 0 a 0? Quero ouvir sua opinião. E depois você faz o real, depois você fizer no papel, faz no real, volta aqui, aí você vai ter que acessar no site, você vai no site e fala, eu fiz aqui, tô no positivo, graças a Deus, tô no negativo, ou achava que estava no positivo, estou no negativo. Vamos lá, para 2020, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa constituir a sua reserva de emergência.
Conceito. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor que você tem guardado, que está disponível imediatamente, ou seja, se você precisar desse dinheiro, imediatamente você tem acesso a ele. É um dinheiro que está ali, vamos dizer assim, tá? Dinheiro no cofre, vamos dizer assim, dinheiro disponível. Carro, por exemplo, não faz parte da reserva de emergência, casa não faz parte da reserva de emergência, limite do cartão de crédito não faz parte da reserva de emergência, cheque especial não faz parte da reserva de emergência. É um dinheiro que você precisa que está disponível. Depois eu vou explicar para vocês aonde você pode guardar a sua reserva de emergência. Acho que vale até uma live só sobre isso, né? Como guardar o meu dinheiro, aonde guardar meu dinheiro. Bem, quanto você deve guardar? Basicamente, você que tem um emprego fixo na iniciativa privada, você deve ter mais ou menos 6 vezes o seu custo mínimo, tá ok? 6 vezes o seu custo mínimo de sobrevivência. O que é custo mínimo? Bem, se der tudo errado na sua vida, você perdeu o emprego ou você está doente, de cama, você não pode produzir nada, o que você cortaria? Você cortaria ao máximo quase tudo. Cara, eu vou cancelar a TV a cabo, vou pegar meu cartão pós-pago, vou virar no cartão pré-pago, cancelar Netflix, cancelar Spotify, não vou andar mais de Uber. Mínimo, deu o mínimo. Esse é o seu custo mensal. Seu custo não é o seu custo mensal, seu valor mínimo. Vamos dizer que seu valor mínimo seja 5 mil reais. Você enxugou. Gente, esse aqui é para cortar os luxos. Não é o que você vai fazer para você viver, tá certo? Esse aqui é só para a gente calcular sua reserva de emergência. Vamos dizer que seja 5 mil reais. Você vai anotar 5 mil reais e o número é que você precisa ter 6 vezes o seu custo mínimo numa reserva de emergência. Então, você precisa de ter 30 mil. Por quê? Principalmente quem trabalha na iniciativa privada. Se você é concursado público, você tem um emprego, você tem uma estabilidade, você pode diminuir um pouquinho a reserva de emergência, talvez para 4 vezes, mas por que não diminuir muito? Porque pode ser que você precisa dessa reserva para uma questão de saúde, ou ajudar algum familiar, ou mesmo, sei lá, bater um carro, alguma coisa que aconteça que você precisa da reserva de emergência e que aquele seu salário mensal ele já está comprometido. E mesmo que você não vai ser despedido, mas você pode precisar desse dinheiro. Então, funcionário público baixa um pouquinho para 4 vezes o custo mínimo. Quem é iniciativa privada, 6 vezes. Se você é autônomo, aí é entre 9 e 12 vezes. Pode parecer um número um pouco alto, mas realmente é um número que você vai poder deitar na sua casa e dormir com o seu travesseiro tranquilo, que se alguma coisa acontecer, você está protegido, sua família está protegida e você tem um bom colchão aí para você se proteger, beleza? Bem, para 2020 a primeira meta que você tem que ter é constituir a minha reserva de emergência. Esse aqui é urgente. Então, você vai anotar, no caso dessa pessoa aqui que eu coloquei 5 mil reais, sua reserva de emergência dessa pessoa é 30 mil. Meu Deus, eu tenho que ter 30 mil reais guardado, eu não vou poder mexer? Exatamente, 30 mil reais você não vai poder mexer. E a segunda coisa é que essa reserva de emergência não é investimento. Olha só, você não vai investir esse dinheiro. Ele não pode estar em ação, ele não pode estar em fundo de renda variável, ele não pode estar em fundo de renda fixa que fica travado durante anos, né, com data para saque. Não. Esse dinheiro aqui é o seu start. Você precisa guardar ele, tá certo? Em um local que você possa sacar imediatamente. Porque se ele para uma emergência ela não marca horário e nem te avisa o que vai acontecer. Porque se tivesse avisado, você até poderia vender um carro, você podia fazer alguma coisa, né? Mas ela vem de uma hora para outra. Então a sua reserva de emergência precisa estar amplamente disponível. Beleza? Anotado aí? Então, primeira meta sua para 2020 é criar a minha reserva de emergência. Pode ser que a sua reserva de emergência está saindo do zero, dependendo da situação, sua capacidade de poupança é baixa, pode ser que seja a sua única meta. Mas é muito importante você realmente perseguir isso e você criar sua reserva de emergência. Primeiro que você vai desenvolver um hábito de criar poupança, de você começar a guardar um valor todo mês. Segundo que isso vai te dar uma tranquilidade. Conheço diversas pessoas que eram empresários, começaram a empreender, o negócio começou a dar certo, tá certo? Passou 2, 3 meses que o negócio dá aquele down, que é normal, ela não tem reserva de emergência, começa a passar dificuldade em casa, o que ela tem que fazer, como tem que pagar a conta, as contas continuam, ela arruma um emprego, tá certo? Para voltar a ganhar um salário fixo. Como ela começa a ganhar um emprego, o negócio não tem mais atenção e o negócio começa, se ele estava down, já fica mais down ainda. E
E às vezes ele estava no momento da virada em que aquele negócio, se ele tivesse uma reserva de emergência para segurar mais 6 meses, 8 meses, o negócio dava aquela virada e ele estaria em outra situação. Então a reserva de emergência é importantíssima. Mesmo porque numa situação de emergência, se você não tiver uma reserva, você vai recorrer quem? A bancos. E você vai pagar juros. E toda vez que você paga juros, isso está comendo do seu dinheiro. A situação já é ruim. Você não vai ter que pagar juros. E normalmente quem está desempregado não consegue empréstimo nem financiamento barato. Aí você vai ter que pagar juros altos, vai ter que pegar com agiota, com vizinho, sei lá, você vai acabar dando um jeito e você vai acabar se enrolando. A sua situação que já era ruim vai acabar ficando pior. Bem, uma vez que você já tem a sua meta de criar sua reserva de emergência, a segunda coisa que você precisa agora é ajustar suas contas mensais. Até para saber qual é a sua capacidade de poupança. Você precisa determinar a sua capacidade de poupança. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e você vai dividir ele no meio. Pega um papel em branco, você divide ele no meio. Vou pegar um papel em branco aqui, ó. Pega um papel em branco, tá certo? Divide ele no meio e em cima você vai escrever gastos fixos e embaixo você vai escrever gastos variáveis. Desse jeito aqui, ó. Tá dando aí? Dá pra ver? Dá, né? Gastos fixos e gastos variáveis. Passa uma linha aqui. Fez uma linha, você vai dividir agora esses gastos fixos. Aqui, tá certo? Divide aqui, faz assim. Desse lado aqui, ó, você vai pegar todos os seus gastos fixos, você vai escrever, o que é gasto fixo? Aquele que não muda, tá certo? Por exemplo, você tem um carro que é financiado, a parcela do seu carro, ela está financiada e é fixo todo mês. Netflix, tem que colocar tudo, gente, até valores pequenos. Outro dia eu percebi que eu não tinha colocado na minha planilha o quanto que eu gastava com Netflix. Netflix está, o plano, aquele plano família meu, acho que é R$ 29,90. Então, você vai anotar todos os seus gastos fixos, então você vai colocar lá. E aqueles que não tem como abrir mão. Então você vai colocar Netflix, aluguel, condomínio, você vai colocar até água, apesar de água ser variável, mas ela tem uma constância, luz que ela não tem uma constância, a não ser que a sua luz varie demais de um mês para o outro. Você vai colocar condomínio, você vai colocar escola, faculdade, você vai colocar sua luz, o pessoal está compartilhando aí. Vamos lá, água, que tiver mais aí, alguma parcela, todos os gastos que não tem como você retirar. Os gastos variáveis são aqueles que todo mês varia um pouquinho, por exemplo, gasolina, fixo, academia, boa. Bem, os seus gastos variáveis você vai colocar, beleza? A alimentação é fixo ou variável? A alimentação é variável. Supermercado é fixo ou variável? É variável, aí você coloca a sua média, tá bom? Bem, aqui desse lado é o hoje, tá ok? Aqui do outro lado é 2020, olha aqui, ó, gasto fixo hoje e aqui 2020. Aqui você vai colocar gasto variável hoje e aqui você vai colocar 2020, tá bom? Então, você vai colocar todos os valores e vai verificar o que é possível você diminuir, tá certo? Então, você vai tentar verificar o que é possível diminuir, que você realmente está disposto a diminuir, que tem coisa que talvez não dê para diminuir. Por exemplo, parcela do carro, tem como diminuir? Você vai vender o carro? Você vai trocar o seu carro? Não tem como. Então, agora, você pode diminuir, por exemplo, a gente colocou aqui, gasto fixo de luz, né? Sua luz é R$100, tá certo? Não, eu vou começar a ligar menos o ar-condicionado. Eu vou tomar um banho menos longo. Vou fazer menos chapinha. Vou lavar roupa de 3 em 3 dias, em vez de lavar todo dia. Tudo isso aqui, gasto fixo. Então, você vai tentar diminuir esses valores ao máximo para 2020. E vai colocar como meta para você chegar nesse valor. Beleza? Então, você vai colocar, listar todos os seus gastos fixos e todos os seus gastos variáveis. Gente, isso aqui tem que bater com a realidade, tá? O que é hoje tem que bater. Pega e checa se novembro bateu, se outubro bateu, se agosto bateu. Porque se não estiver batendo não adianta, tá certo? Você vai tentar dar uma enxugada no que é possível mexer, no que não é possível você só vai repetir o valor. Gasolina, cara, minha meta é reduzir 10% da gasolina, vou ser mais Caxias, vou andar menos, vou fazer percursos menores, vou planejar, aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 carros, mas eu e minha esposa, a gente divide muito o carro, muito mesmo. A ponto até da gente cogitar vender um carro já. Então,
você tenta ao máximo achar uma situação para você diminuir. Às vezes, tu trocar de carro por um carro mais econômico, desde que você não compre um carro mais caro, né? Teve um amigo que falou assim, não, vou trocar de carro. Comprar um carro mais econômico. Aí ele tinha um carro de 20, comprou um carro de 40, dizendo que era o carro mais econômico, só que gastou 20 mil a mais no carro. Falei, agora eu quero ver você recuperar 20 mil reais em economia de combustível. Não vai nunca. Só se o cara rodar não sei quantos mil quilômetros por dia. Então, não vai se enganar, né? E também não vai poder, não vou trocar de carro, tá certo? Para pegar um carro mais econômico, aí vai e pega um financiamento de carro para comprar também. Você está economizando, pagando juros para o banco, não faz diferença. O financiamento não é para essas coisas, tá certo? Então, bem, você fez o teu hoje. Uma vez que você fez o seu hoje, você vai pegar e você vai tentar ver quanto você consegue alterar e diminuir. Gente, não adianta você fazer algo irreal, tá bom? Porque se você fizer algo irreal, você não vai conseguir cumprir. Você tem que manter um mínimo de conforto para você, você tem que manter um mínimo de lazer para você. Não, vou cortar aqui cinema, não tem mais cinema um ano. E, cara, sua esposa gosta de cinema, se você não for pro cinema de vez em quando, o casamento vai pipocar. Vou cortar... jantar fora com a minha esposa. Tá bom, talvez você esteja jantando 4 vezes por mês, né? Dia da esposa. Eu tenho do dia da esposa. Uma vez por semana a gente sai, toda quinta-feira. Por isso que a nossa live é na quarta, porque quinta-feira eu saio com a minha esposa. Tá certo? E tem alguns restaurantes que são carimbados aí, que a gente sempre vai. Quando a gente precisa apertar, precisa investir, precisa alguma coisa, a gente altera de 4 para 2 vezes por mês. Tá certo? E a gente faz um encontro em casa. A gente acaba fazendo um negócio em casa, compra uma comidinha diferente no supermercado, um salaminho, um queijo, não posso mais comer queijo, mas antigamente eu comprava muito queijo, compra alguma coisinha diferente, aí assiste um filme, fica junto, tenta achar essas estratégias, mas não adianta você zerar e você chegar a viver uma vida espartana, porque você tem que entender que o seu planejamento é para 2020, o seu planejamento não é para janeiro de 2020. A pergunta é, eu vou conseguir cumprir com esse meu planejamento no ano inteiro, durante 2020 inteiro? É importante que você consiga cumprir o seu planejamento, cumprir esse planejamento para 2020 inteiro. Então, faça metas que sejam factíveis, mas vai exigir sacrifício. Tá certo? No começo da live eu falei, você tá aqui nessa linha aqui. Para você chegar nessa linha aqui, vai exigir sacrifício, não tem mágica. Vai exigir algum nível de sacrifício que você vai sair daqui para você chegar aqui, tá certo? Você vai ter que sacrificar, mas olhando para o seu futuro, que é a sua reserva de emergência. Você vai montar a sua reserva de emergência. Bem, uma vez que você pegou o seu gasto fixo, o seu gasto variável, você soma os dois, tá certo? E você agora vai subtrair da quantidade da sua renda mensal média. Se você tem um salário, tá certo? Você já faz o seu, tá fácil. Se você não tem seu salário, você vai pegar a média que você ganhou nesse ano, você sabe mais ou menos sua média, você subtrai. Pegadinha da galera, as pessoas normalmente pegam o maior salário do mês, do ano, ou o maior, se você ganha com renda variável, não. Esse ano aí teve um mês que eu faturei 15 mil, sendo que sua média é 5. Faz a média, literalmente. Pega o ano inteiro, pega esse ano inteiro que você ganhou e faz a média do seu salário, que é mais fácil, e você faz a sua média aí de quanto que você ganhou. Bem, subtraiu, vamos dizer que você, para 2020, você conseguiu fazer aqui, ó, nessa tabelinha, mostrando de novo aqui, ó. Você tenha feito a sua tabelinha aqui. Você fez a sua tabela aqui. 2020 aqui, vamos dizer que você tenha colocado aqui 7 mil reais e aqui tenha dado 3 mil reais, deu 10 mil reais, você ganha, sei lá, 12 mil reais. Então a sua capacidade de poupança é exatamente 2 mil reais. É o quanto que você vai conseguir guardar se você cumprir o seu planejamento. Entendeu? Então, conseguindo cumprir o seu planejamento, você vai exatamente ter essa poupança. No caso desse nosso caso aqui, desse nosso case aqui, ele conseguiria fazer uma poupança de 2 mil reais. Aí vem a pergunta, qual é a sua capacidade de poupança percentual? Então você vai dividir, importante essa conta, você vai dividir o seu salário pelo seu seu salário não, essa é a sua capacidade de poupança, que é exatamente o quanto que sobrou do seu salário depois que você fez essa conta aqui,
você vai dividir pelo seu salário. Então, no caso, é R$2.000 dividido por 12. Então, vamos dizer aqui, ó, quanto que é? Ó, peguei a calculadora aqui. 2.000 dividido por 12.000. Tá aqui, ó. Resultado aí, ó, 0,16. Multiplica por 100, né, para ficar percentual, 16%. Olha que legal. Mínimo da sua capacidade de poupança, 10%. Você precisa de, no mínimo, juntar de cara 2020 10%. Se você deu menos de 10%, aqui nessa sua balança, na sua capacidade de poupança, volta lá para os seus gastos fixos e seus gastos variáveis e vai ajustando tudo até você chegar em 10%. 10% é o mínimo aceitável, tá certo? Mesmo porque emergências pontuais podem acontecer e você precisa exatamente dessa variação aí de 10% para você não precisar ficar mexendo na sua reserva de emergência toda vez. Bem, minha meta para vocês, se você não faz ainda, você não guarda nada ou você não tem o hábito, é a segunda meta. Primeira meta, até o final de 2020, reserva de emergência. Segunda meta, no mínimo, poupança de 10%. No mínimo, tá certo? Atenção, quem é evangélico, católico e dá o seu dízimo, tá certo? Não é os 10% que você está dando de dízimo, tá? É 10% da poupança. Você dá o 10% de dízimo na igreja e 10% você coloca na sua poupança, tá bom? Então, você vai colocar 10% na sua poupança. Quando eu falo poupança, não quer dizer que uma conta de poupança, é algum lugar que você vai guardar. Capacidade de poupar, capacidade de guardar. Mas 10% não é o ideal. O ideal é você chegar a 30%. Então, minha meta é você chegar a 10%, você tentar manter a sua constância de 10% um ano inteiro. Se tiver muito difícil, foca nos 10%. Se 10% tá tranquilo já assim, ó, já tá respirando, igual meu amigo que dava a volta no Parque da Cidade de 10 km, estava tranquilo, ele foi para 3. De 3 ele foi para uma volta no lago. Você vai passar para 30%. Você vai aumentar 10 para 15, de 15% para 20%, de 20% você vai chegar até você chegar a 25, 30%. Então, meta número 1, reserva de emergência. Meta número 2, poupança de 10% todos os meses de 2020. Aí, para o final do ano, você pode colocar como meta você sair dos 10%. Aí depende da sua vontade, força de vontade, o quanto que você quer. Eu tenho uma máxima na minha vida, quer acertar no céu, mira nas estrelas. Mira 30%, meu amigo. Ajusta a sua vida para você ter esses 30%. Bem, não sobrou nada. Não tem nem 10%, tem 5%, tem 1%, tem 0%, não deu. E você não consegue de forma nenhuma chegar nesses 10%. O que você precisa? Você precisa de uma renda extra. Aí sim, você vai precisar pensar na sua vida em como você vai ganhar uma renda extra, porque o que você está ganhando hoje não está te permitindo poupar pelo menos 10%. 10% para você dá, mas é o seu limite. Gente, 10% vai te permitir você compor sua reserva de emergência. Se você precisa de 6 em 60 meses, você vai demorar 5 anos para você montar a sua reserva de emergência. Então, eu recomendo você buscar uma renda extra até para você compor a sua reserva de emergência. Ou então você compor a reserva de emergência para você chegar nos 30%. 10% sai do meu salário. 20% dessa minha renda eu vou tirar de uma renda extra para eu conseguir poupar 30% de tudo que eu ganho da minha renda global. Que aí você vai ter sua renda do seu salário fixo, mais a sua renda extra. O que vale renda extra? Gente, aprenda uma habilidade nova. Dá aula. Você sabe tocar piano? Dá aula de piano. Sabe tocar flauta? Dá aula de flauta. Sabe matemática? Dá aula de matemática. Vende desenho, vende brigadeiro, faz bombom, vende produto na internet, seja um afiliado digital. Tem várias formas de você conseguir uma renda extra. Pode ser que você nem considere alguma dessas rendas formas dignas. Dignas assim, isso aqui outro dia eu vi isso, né? Por que você não vende bombom no seu trabalho? Estava em dívida, Vende bombom do seu trabalho para pagar essa dívida? Não, eu não nasci para isso, E você nasceu para ter dívida? Vamos quitar essa dívida. Então, você vai buscar uma renda extra, uma forma de você ganhar uma renda extra. Gente,
gente está quase chegando no fim aqui do nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa essa dúvida. Eu já vi que tem uma dúvida lá atrás que eu vou recuperar. Escreve sua dúvida aqui. O que você queria qual a sua dúvida de agora relativa a esse tema, planejando 2020, que eu vou responder você. Bem, se você agora já está nesse patamar, estou poupando mais que 10%, agora você vai chegar. Tem renda extra, estou poupando mais que 10%, agora você vai colocar seu sonho. Agora sim você vai escrever seu sonho. Qual é o seu sonho para 2020? Tá certo? Sonho factível para 2020. Por exemplo, para 2020 eu quero comprar a minha casa própria. Eu tenho um terreno, eu quero construir. Quanto que você quer gastar na sua casa? Uns 600 mil reais para 2020. Você já tem? Não tenho nada. Então assim, é factível. A não ser que você ganhe 100 mil reais por mês, talvez não seja factível você colocar um sonho de 600 mil. Bem, que eu te recomendo então? Coloque um sonho para o ano de 2020. Pode ser uma viagem, pode ser trocar de carro. Eu não gosto de trocar de carro. Eu estico meu carro o máximo enquanto dá. Tá certo? Mas pode ser que você queira trocar de carro. Talvez o seu carro esteja merecendo ser trocado, né? Já fez vários aniversários. Então, se trocar de carro, talvez tem gente... Outro dia eu estava atendendo um casal e eles colocaram como meta fazer a festa de aniversário de 1 ano. Quiseram para a filha deles fazer uma festa, super festa. Pode ser quitar um empréstimo, você tem um empréstimo que você quer quitar, o seu sonho e essa é uma boa meta, viu gente? É uma boa meta até antes de outros sonhos, quitar empréstimo, antecipar pagamento de empréstimo. Beleza? Bem, por fim aí, faça o teu sonho para 2020. Uma vez que você fez o seu sonho, quantifique o seu sonho, quanto custa esse sonho, divide ele em parcelas e começa a juntar desde o primeiro mês. E por fim, finalizando, nesse seu planejamento, se você cumprir esse seu planejamento perfeitinho entre gastos fixos e gastos variáveis e você não esquecer de nenhum valor, como por exemplo, que é muito comum, IPVA, IPTU, o que vai ser natural? Você conseguir viver com o que você ganha. Uma vez que você vive com o que você ganha, se você tem salário, você vai ganhar um 13º. Quando você tirar férias, você vai poder vender suas férias. A maioria dos lugares você pode vender até 10 dias das suas férias, você pode vender suas férias. E você vai oferir um valor extra que não estava nem no seu planejamento, que você vai poder adiantar na sua reserva de emergência, ou você vai poder cumprir o seu sonho, esse sonho que você acabou de escrever, de forma mais rápida. Então o importante é você ter o seu custo mensal aqui, a sua renda maior, você tem a sua renda maior, você tem o seu colchão aqui, que é exatamente o valor, sua capacidade de poupança que você vai guardar todo mês. E você não pode fugir disso aqui. Imagina assim, o que é comum, tá certo? É o contrário, você ter o seu valor, quanto que você ganha aqui, tá certo? E você ter os gastos um pouco maior esse aqui. Isso aqui vai se acumulando, vai acumulando no cartão de crédito, num IPVA, no IPTU que você não paga, vai acumulando. Aí quando vem no final do mês o IPTU, IPVA ou outras contas para você pagar, o que você acaba tendo que fazer? Você vai pegar esse dinheiro a mais que você vai ganhar no final do ano e você vai utilizar, e você não pode poupar isso. Então, naturalmente, você tem seu salário aqui, os seus custos, você consegue ajustar eles para eles serem menores do que quanto você ganha. Você poupa, e isso aqui não aumenta, também não pode deixar aumentar durante o ano. Você tem que visitar isso aqui todos os meses. Você vai exatamente manter isso aqui para que quando tiver um extra, ele realmente seja um extra para você poupar e até gastar com você mesmo, fazer uma viagem, levar a patroa num restaurante diferente, passar um final de semana fora com a família, ir para Caldas Novas, ir para Pirinópolis, ir para São Paulo, assistir um teatro lá em São Paulo. De vez em quando eu faço isso com a minha esposa. A gente sai na quinta-feira à noite ou na sexta-feira, vai lá e pega uns 2 teatros, ou até assiste um Circo de Soleil lá, faz alguma coisa que é sempre gostoso lá. Beleza? Bem, 2020 tem tudo, promete para ser muito bom. Aqui o Hiller perguntou, o capital que compõe a reserva de emergência fica aplicado em uma poupança, por exemplo, para render o mínimo que seja? Obviamente não vai pegar o seu dinheiro e deixar ele em cash na sua casa, no cofre. Deixar no cofre não é uma opção. O que você precisa fazer? Você precisa deixar em um local onde você tenha rendimento diário,
tá ok? Rendimento diário, que você tenha liquidez. O que é liquidez? Capacidade de sacar imediatamente. Não pode ser liquidez em 3 dias, em 5 dias. Normalmente você vai ver um fundo de investimento, ele fala assim, liquidez em D+5. Ação é D+3. E a mesma ação ela tem uma variação muito grande e ela tem que ter... Então você vai ter uma rentabilidade menor, porque você não vai ter muitas opções, onde você tem rendimento diário e liquidez imediata. Mas esse é o conceito da reserva de emergência. Tá bom? O que eu indicaria para você colocar a sua reserva de emergência? Pode ser poupança, pode ser tesouro direto, Selic, tesouro direto, não é IPCA, Selic, tesouro direto. Pode ser fundo de renda fixa, alguns bancos têm. Olha a taxa de administração. Fundo de rendas fixas, aí você tem que olhar se é liquidez imediata, não pode ser aquele fundo de renda fixa que tem data, tá bom? Para sacar, que não pode sacar antes. Tem que ser liquidez imediata e tem que ser rendimento diário. Tem que ser com rendimento diário. Aí tem muitos. Depois eu vou fazer um vídeo só dando algumas opções aí aonde você pode guardar a reserva de emergência. Beleza? De novo, estou finalizando aqui o nosso vídeo. Obrigado para você que participou comigo. Você vai agora, entra lá no meu Instagram, link da bio, clica lá, acessa o site, tá o link lá. Deixa o seu e-mail para você participar da terceira aula. E por último, eu vou fazer uma super aula exclusiva, dia 27 de novembro, ou seja, sem ser essa quarta na outra. Nesse não vai ser no Instagram. Então é importante que você esteja cadastrado para você receber o link, porque essa é a live que vai quebrar com tudo. Porque eu tenho uma notícia ruim para você. Esse plano que você vai fazer, infelizmente, você não vai conseguir cumprir. Porque existe um segredo que você precisa quebrar. Existe um segredo e esse segredo eu vou contar nessa live exclusiva no dia 27/11. Então, entra aí na minha bio e clica no link para você receber o link da minha live exclusiva que eu vou fazer no dia 27 de novembro, porque realmente nessa eu vou dar o segredo de como você vai fazer para cumprir esse planejamento. Porque existem coisas que vão te fazer para você boicotar esse planejamento. Porque se o planejamento fosse a solução, todo mundo era rico. Porque eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui já fez pelo menos uma planilha financeira. E eu vou te ensinar como você vai conseguir cumprir esse planejamento e romper com isso na sua vida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter participado. Foi muito legal. Coraçãozinho aí para vocês. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço.